Vamos abrir as nossas Bíblias no livro da Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode sentar, irmãos. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Essa carta é uma das, talvez a mais extensa de Paulo, escrita no ano 55. Alguns escritores que escreveram sobre essa carta falaram que, na verdade, é uma carta muito parecida com a carta aos Efésios, quando ela explica de maneira muito profunda a salvação do homem, aquilo que Deus preparou através do projeto dele em Jesus. Mas o que se comentava a respeito dessa carta, essa carta foi escrita no ano 55. Paulo estava em Corinto nessa época, já depois da segunda viagem. Já era a segunda passagem dele por Corinto, quando ele escreve essa carta aos romanos. Mas veja, parecia, como você vai escrever uma carta a essa igreja no auge da sua perseguição? Essa carta é escrita no ano 55, e no ano 54, depois da morte do imperador Cláudio, quem assume o Império Romano é o pior de todos os imperadores de todo o Império Romano, o mais cruel e o mais atroz da sua perseguição à igreja, que foi o louco Nero. Então, como é que Paulo escreve uma carta dessa forma a uma igreja sofrida, uma igreja massacrada pelas perseguições, pelas fogueiras, pelas cruzes, pelas arenas? O que Deus pretendia através disso? É claro que as cartas de Paulo, nós temos pleno conhecimento que elas não tinham uma ligação simplesmente com aquele tempo. Isso é muito importante observar no Novo Testamento, que todo o Novo Testamento, apesar dos próprios apóstolos acharem que o tempo era aquele, quando Jesus falou da sua segunda vinda, os apóstolos achavam que Jesus ia voltar no tempo deles. Não era nada daquilo, né? O sermão profético Jesus mostra, e eles não entenderam que era nada daquilo. Mas o que Paulo coloca nessa carta e que chama a atenção? Duas expressões muito interessantes e que eu acho talvez muitos pregadores já pregaram. Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas dito isso para aquela igreja. Mas o que Deus pretende fazer ali? O que é importante para nós hoje? Quando você fala de salário, eu vou contar uma experiência muito interessante. Eu li um livro de um grande pregador, já viveu no século XIX, se não me engano. Ele conta a experiência de um pregador, um homem cheio do Espírito Santo. E ele foi entregar uma mensagem numa plateia gigantesca. E ele
houve aquele movimento todo e a plateia estava toda alvoroçada, então, uma verdadeira bagunça, e todo mundo, aquela coisa toda, aquela falta de reverência, era uma multidão e ninguém estava nem aí. E ele parou, olhou para a plateia e aquela turma, aquele alvoroço, ele abaixou e leu esse versículo: o salário do pecado é a morte. E no meio da plateia, caiu morto. Correram, pegaram, estava morto o camarada. Ele ficou parado, olhando, e aquela coisa, todo aquele alvoroço. E continuou o alvoroço, ele voltou, abaixou e disse: o salário do pecado é a morte. Caiu outro. No terceiro versículo que ele leu, caiu o terceiro, e toda a multidão, toda a plateia caiu de joelhos. E ele disse: mas o dom gratuito de Deus é vida. Toda aquela multidão, a conversão em massa. Meus irmãos, a palavra, já na carta aos Hebreus, diz que ela é viva e eficaz. Essa palavra dita aqui, ela não está solta lá no ano 50, quando Paulo escreve aos Romanos. Ela está presente hoje. Ela é muito importante, porque ela é muito atual. O salário do pecado é a morte. O salário é uma recompensa, né, que você recebe por alguma coisa que você faz. A palavra salário, ela tem uma origem lá nos tempos antigos, quando não havia moeda e as pessoas pagavam com sal. Sabiam? O sal era muito importante. Era o cloreto sódico, como se diz, né? O Tiago, você que é professor de química aí, ele é engenheiro eletricista, mas entende química. O sal era muito importante. A palavra salário vem de sal. Ele se pagava em sal. Era uma recompensa que você dava. Olha o que Paulo diz aqui: a recompensa do pecado. Às vezes você trabalha o mês inteiro para receber salário, não é assim? Na Inglaterra, eles costumam pagar por quinzena. Há certos países onde o salário é calculado anualmente. Você tem um valor estipulado por ano e você pode, ao longo do ano, receber as parcelas do seu salário, que é uma retribuição. Ora, mas por que está essa palavra aqui, o salário do pecado? O pecado, meus irmãos, ele tem uma recompensa. E a recompensa do pecado, ela tem duas ações. Ela tem uma na vida física. Eu estava conversando, eu atendi uma paciente minha antiga, ela era uma juíza, e ela estava dizendo para mim, ela trabalhava em uma das varas, lidando com jovens, e ela disse para mim que o tempo de vida, a média de vida de um jovem no tráfico é 20 a 23 anos, 24 no máximo. O resultado disso: na ciência, o usuário de droga, ele morre precocemente, lesões graves, cérebro, coração. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas é o resultado físico. As crises familiares são resultado nos filhos. Esses dias eu vi uma entrevista sobre os jovens presos e eles estavam dizendo a maioria dos problemas nos lares. Meus irmãos, o pecado tem um resultado. Na vida do homem tem um resultado ainda aqui. Os médicos dizem
que todas as doenças têm as suas predisposições, têm as suas facilidades. O fumante pode ter câncer de boca, esôfago, estômago, pulmão. Pode ter infarto, ou se ele escapar dessas, pode ter enfisema pulmonar, que é gravíssimo, resultado de um vício. O álcool, as doenças do fígado, do pâncreas, as doenças do pâncreas no alcoólatra é terrível, ele morre gritando de dor. O salário do pecado é a morte. Mas, como se isso fosse tão somente o mais fácil de tudo isso, quando você vê o jovem, quando você vê a família, quando você vê os casos acontecendo na vida de uma maneira geral, porque todos esses problemas vão evoluir, todos. Há um resultado. A vida do homem no pecado, há um resultado. Pode demorar um pouquinho, às vezes as pessoas até apressam isso. Como dizia um pregador, né? Fazem hora extra e para receber o salário mais depressa, né? Um dia eu encontrei um crente, ele saiu da igreja, aquela coisa toda, e a grande briga dele é porque a grande dificuldade dele, porque ele gostava de vinho, disse que a Bíblia, o pessoal tomava vinho. Eu disse para ele, eu tive um paciente que morreu de cirrose hepática de tanto tomar vinho. Morreu de cirrose. Vinho também tem álcool e álcool também causa cirrose. Ele tomava uma garrafa de vinho todo dia e morreu de cirrose. Mas isso é físico? Isso é físico. Paulo está dizendo. Para uma igreja sofrida. Mas por que Paulo está dizendo aquilo em meio a tudo aquilo que estava acontecendo? Porque o que era importante para aquela igreja não era o resultado do pecado. Porque o pecado era para aqueles, o juízo era para aqueles que estavam no pecado. Mas ele está falando do dom gratuito. É vida. Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa que existe na vida do homem é vida. E uma vida que começa aqui. Uma vida que começa aqui. Porque nós aprendemos, e vocês viram hoje na escola bíblica, o altar do sacrifício. Eles podiam entrar ali com ousadia, mas tinham que passar pelo altar do sacrifício. Nós temos o privilégio de clamar pelo sangue de Jesus e apresentamos o Cordeiro perfeito. E ele veio para nos dar vida. Isso o mundo não tem. Isso o mundo não tem. Aí você vê as pessoas, às vezes, vindo de um submundo, de uma miséria, destruídos pelo pecado, pela miséria, caminhando para a morte, e de repente vem Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, e resgata. Isso não é salário, porque Deus não dá salário, Ele não está te recompensando por nada, que você não fez nada, é dádiva. O salário é morte, mas a dádiva de Deus, Deus deu o seu Filho para que você tivesse vida e vida em abundância. Isso é diferente. Isso é completamente diferente. Há um juízo ali estabelecido. O salário do pecado é a morte, juízo. O resultado do pecado é juízo, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é? Eu trabalhava no centro de saúde. Eu fui diretor do centro de saúde. Era o maior daqui da região de Vila Velha. O governador Elcio Alves, ele me botou lá como primeiro emprego meu.
amigo do Dr. Barro, né? Você. Eu era muito jovem. E os colegas, eu já era pastor naquela época, e os colegas, um grupo de colegas, mais de 20 médicos, eles questionavam, né? Amadeu, você é crente, aquela coisa toda. E um dia eles estavam reunidos e disseram: Amadeu, você é pastor? Eu falei, eu não me adapto a esse negócio de pastor, não. Pô, vocês são cheios de regras, cheios de coisa. Eu sou livre, olha, eu faço o que eu quero, eu não gosto de ninguém pegando no meu pé, naquela coisa toda. Ele estava com o cigarrinho dentro. Eu falei, mas e o cigarro? Como se eu estivesse desviando de assunto. Sério, rapaz, não consigo me libertar. Pois é. Então você diz que você é livre, mas você é escravo do seu vício, que vai te matar. Se você é médico, sabe que esse troço vai te matar. Mas, Amadeu, essas coisas, por exemplo, você vai à boate, vai a essas coisas, você vai certo. Eu não vou. Mas por que te proíbe? Não proíbe, é porque eu não me sinto. Não sinto bem ali, minha alegria é outra. Aí eles me criticaram. Na outra semana, eles estavam reunidos, era um lamento. Eles tinham uma festa dessas aí e tal, e houve uma briga no meio da festa, aí um estava armado e atirou, e um deles ficou paraplégico. Ele está dizendo, Amadeu, você diz certas coisas interessantes. O mundo é assim. Há resultados. Eu era pastor de Vila Velha e Vitória. Tinha um jovem. Era o mais bonito da igreja. Passou no vestibular de medicina, fazer medicina na UFES. Ele nunca foi do mundo, foi criado na igreja. E ele chegou para mim, ele estava no segundo ano de medicina, chegou para mim e disse, Amadeu, você foi do mundo até que idade? Eu falei, até 19 anos. Pois é, rapaz, eu não conhecia o mundo. Eu queria conhecer o mundo. Você conheceu. O que eu não posso conhecer? Eu falei, olha, eu não tenho boa experiência, apesar de ser usei drogas, essas coisas, mas eu acho que não é uma coisa boa. Não, eu vou dar uma voltinha, Amadeu. E eu volto. Apesar da luta, da insistência e tal, não teve jeito. Ele foi para o mundo. Ele estava no 5º ano de medicina e eu fui visitá-lo no Hospital Santa Rita. Ele foi acometido de uma doença grave que ele contraiu lá no mundo, estava morrendo lá. Ele olhou para mim e disse, Amadeu, a minha voltinha custou caro. E ele morreu ali no hospital. O salário do pecado é a morte. Meus irmãos, o homem não escapa disso. Mas que coisa maravilhosa é quando Deus se revela ao homem e dá a ele vida. Vida. Eu já contei. Como eu disse, eu digo para você, eu fiquei 6 meses aqui com vocês aprenderam, né? Que eu repito as coisas, né? A minha filha mais velha, eu acho que você é Alzheimer. Então pode ser. Repito demais, né? Eu estava no 5º ano de medicina. Minha colega era usuária de drogas. Fazia uso de cocaína, estava no 5º ano. Houve um processo para ela ser expulsa da faculdade porque ela não podia colar grau. E nós sentamos juntos, eu quase não falava com ela, na mesa lá do restaurante universitário, nós fazemos medicina na UFES. E ela olhou para mim e disse assim, Amadeu, por que eu sou diferente de você? Você é um cara normal, feliz. Olha o que eu sou. Por que Deus fez isso comigo e não fez com você? E eu disse para ela, porque você escolheu isso aí. Esse é o resultado da sua vida. Você teve o direito que Deus te deu na sua inteligência, na sua capacidade, livre-arbítrio. É verdade, Amadeu, eu tinha vontade agora de pegar um revólver e dar um tiro na minha cabeça, porque o senhor não vai fazer isso não. Vou te levar na igreja. Jonas era pastor de Vitória. Era uma quinta-feira. Ela andava toda aquela roupa, toda coisa, toda descabelada, aquela coisa toda maluca.
Na quinta-feira eu levei, o Jonas gostava muito desse tipo de gente. Aí eu cheguei, Jonas, tem uma colega aqui para você. Quando o Jonas viu, ela toda maluca, e Jonas gostava. Deixa comigo, deixa aí. Levou ela lá pro canto lá e tal, daqui a pouco, uma meia hora, 40 minutos depois, estava aquela moça com a cara toda molhada de coisa e tal. Ai, Amadeu, glória a Deus e tal. Se aceitar Jesus. Quinta, no domingo, na segunda-feira, ela chega na faculdade toda de branco, vestida de branco, aquele vestido toda penteada, todo mundo. O que aconteceu? O que aconteceu? Amadeu fez isso com você? Ela disse, não foi Amadeu. Eu tive uma experiência com Deus. O dom, o salário dela era morte, ela estava caminhando para a morte, mas Deus veio e deu vida. No dia da formatura, quando chamaram o nome dela, a plateia aplaudiu de pé. Uma jovem recuperada pelo poder de Deus. Deus faz isso. Jesus faz isso. Que obra maravilhosa, aquela do Calvário. E ele mesmo disse, eu vim para que tenhais vida. Mas não é vida. O pecado traz morte aqui e depois a outra também. Mas a vida que ele dá vida aqui e a outra também. O salário do pecado é a morte. Mas, Paulo diz, ô povo de Roma, não se preocupa, porque o juízo deles é morte, mas para vocês é dom de vida. Eles morriam na arena, mas eles tinham um lugar na eternidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo o mesmo problema hoje. O mundo é o mesmo. Os homens são os mesmos, as pessoas são as mesmas, as necessidades são as mesmas, os problemas também. Mas a palavra de Deus continua presente na nossa vida, presente, ela é, como se diz, atual. Né? Eu até brinquei com o Tiago, gosto de Tiago é cientista. Eu sempre digo para ele que ele precisa ter mais fé do que ciência. Às vezes ele confunde ciência com fé. Ele tem um passarinho que ele conhece. Tem um passarinho que... Conversa com ele depois. Tem um passarinho que ele conhece que voa 10 meses sem pousar. Quero conhecer esse passarinho que ele conhece. Sabia? Conversa com ele. Tem um passarinho aí que sai do Canadá, voa até o Chile 10 meses voando. Não sei, dorme voando. O que ele faz? Incrível. Eu estava conversando com ele porque eu ouvi há um tempo atrás um pastor, até da mídia, aí pregando e dizendo que o primeiro milagre de Jesus foi muito simples. O milagre que Jesus devia fazer, o primeiro milagre tinha que ser a ressurreição de Lázaro e não a transformação de água em vinho. Ele falou. Eu vi um cientista dizer que a transformação de água em vinho, a ciência até hoje não consegue nem dizer. A ressurreição do morto até que você podia dizer alguma coisa. Vai ser transformar H2O em um composto cheio de carbono, nitrogênio e uma série de outras coisas que tem mais os carboidratos, como é o vinho, por exemplo. Tinha que haver uma fusão nuclear e fissão nuclear em cadeia. Seria necessário toda a energia do universo para fazer esses 6 talhas de água, para transformar em vinho. Então ele disse que o milagre da transformação de água em vinho é uma coisa estupenda, e eu concordo com ele. E Jesus fez isso, sabe por quê? Para deixar a ciência toda assim maluca, tonta. É por isso que a palavra é tão maravilhosa. É por isso que a palavra confunde o homem e a razão. E é por isso que Jesus diz, eu quero dar vida. O mundo não te dá vida. O mundo não te dá paz. O mundo não te dá alegria. O mundo te confunde. O mundo caminha com você para a destruição. Mas Paulo escreve aqui, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, temos o vosso fruto em santificação,
porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida.